Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. É um prazer estar aqui com você. E hoje eu quero abordar um assunto que é algo que preocupa muitos jovens, que certamente já preocupou alguém que pode estar aqui, já que decidiu sua profissão. Você pode compartilhar aqui comigo como é essa angústia, né, pela escolha profissional. Para algumas pessoas é algo muito tranquilo, para algumas pessoas já é algo que decidiu quando criança e aí depois você concretiza quando chega neste momento dos 17, dos 18 anos. Olá, Marco, seja bem-vindo. Ediângelo, que legal vocês aqui comigo, coisa boa. Então hoje o assunto vai ser a escolha profissional, né, e os nossos sabotadores. O quanto isso influencia, né, o quanto a gente se sabotar influencia também na nossa escolha profissional. Ou seja, o quanto também a gente, na nossa escolha, o quanto a gente também se sabota por medo, por receio. Então hoje é esse papo que eu vou trazer um pouquinho para vocês. E também quero levantar algumas questões, né, que são algumas dúvidas que os jovens também trazem em relação à escolha, né, os maiores medos, as angústias, as dúvidas, né? Por que é tão difícil escolher uma carreira? Por que é tão angustiante, né? Então vamos começar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários que será um prazer estar aqui com vocês. Bom, a dificuldade é justamente essa, né? Quando a gente tem que escolher uma carreira, fazer uma escolha por algo. Os orientadores, as pessoas, né, os estudiosos, dizem que este é um momento também de transição da idade, né? Tem toda essa angústia em função do período que você está vivendo. Normalmente é o pessoal do ensino médio, né, que está aí na adolescência, então tem todo esse processo. E a questão da escolha, porque você vai ter que fazer uma escolha por algo que vai ser para a sua vida inteira, né? Então, se você está com 16 anos, 17 anos, você tem que fazer aí uma perspectiva do quanto você vai trabalhar por 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, é algo que nos deixa, que traz muita angústia, é um período um pouco muito difícil para muitas pessoas. Então, é por isso que é tão preocupante o porquê desse momento de tanta decisão na nossa vida, né? Quando a gente tem que escolher alguma coisa, a gente acaba tendo que abrir mão de todas as outras que acontecem, né? De todas as outras possibilidades que a gente pode fazer. Então, se eu quero fazer direito, eu vou ter que abrir mão de todos os outros cursos que existem, né, no mundo, porque a gente sempre se refere à escolha profissional pensando muito em questões de vestibular. Mas nós estamos falando de muitas escolhas, né? Algo que também não está relacionado a vestibular. Quando a gente pergunta a profissão é aquilo que você faz, aquilo que você trabalha. Não necessariamente você tenha que ter feito uma graduação, né? Uma faculdade, você pode ter feito um curso técnico, então você vai ter que fazer uma escolha daquilo que você vai querer trabalhar, daquilo que você vai querer, né? Aquilo que você vai ter prazer de levantar todos os dias pela manhã e entrar e encarar uma jornada de trabalho que hoje aqui no nosso país é de 8 horas, né? Até algumas profissões são 6 horas, outras são 12, jornadas de 36, jornadas de 24, né? Então, é uma escolha para algo. Só que a gente ainda, os jovens, né, de 16, 17 anos, tem que pensar no que vão querer fazer. Só que muitas vezes a gente não sabe o que realmente faz aquela profissão. O que você vai realmente trabalhar, quanto que você vai ganhar, o que você vai fazer. A gente sabe muito das profissões de uma forma muito superficial. A gente realmente não sabe o que essa profissão faz. Né? O que a gente só sabe se alguém já tem algum familiar, conhece, né? Ou pesquisou, mas daí você foi atrás. Mas normalmente quando tu pensa às vezes nas profissões, às vezes tu não pensa realmente qual é a carga que você vai ter que demandar do seu organismo, forma psíquica, para resolver ou para atuar naquela profissão. Né? Então é algo que a gente precisa pensar. Então toda escolha profissional, né, todo este momento em que você vai pensar em algo,
Olá, Fernanda, boa noite, coisa boa. Tem mais pessoas aqui comigo, mas eu não sei quem são. Se puderem dar boa noite, eu agradeço. Então, assim, quando a gente vai pensar numa profissão, a gente tem que pensar em vários fatores, né? O que você gosta, assim, de você ter uma carga horária fixa? Se você quer, o que eu digo de carga horária fixa? Uma carga horária onde você tem um horário de entrada e um horário de saída. Nós temos muitas profissões que não tem, né? Você pode trabalhar. Então, por exemplo, o pessoal que está trabalhando de Cabify e Uber, eles fazem o seu horário, né? Então, eles querem ganhar X por mês, eles mais ou menos fazem o cálculo e eles decidem se eles vão querer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né? Então, são profissões mais autônomas, assim. Então, a gente também tem que pensar um pouquinho do que a gente realmente quer, qual é o nosso objetivo, o que a gente tem vontade de fazer. Eu até olhei um tempo, compartilhei aqui na página de uma senhora, né, que é uma cirurgiã, que é médica, que ela está com 80 e poucos anos e ela está trabalhando. Então, todos os dias ela vai, né, no bloco cirúrgico e faz lá o seu procedimento. Então, olha quantos anos ela tem e olha a vida dela é aquilo, né? Ela abriu mão da sua vida em prol da profissão. Isso também é possível, né? Muitas vezes a gente faz uma escolha profissional e a gente demanda muito, a gente é a profissão, né? Então esse também é um dos relatos que a gente observa, assim, quando a gente pergunta, o que tu faz? Né? As pessoas já te olham e dizem, tu já é a psicóloga, no meu caso, né? Ou tu é o médico, ou tu é a nutricionista, ou tu é engenheira, né? Então tu é o fulano com aquela carga que essa profissão vai ter na sua vida. Então a gente carrega também o nome da profissão na nossa história. Por isso que é tão difícil a gente fazer uma escolha, né? Ou por isso que é tão difícil a gente realmente pensar naquilo que a gente quer, né? Então esse vai ser uma das questões. Como que a gente faz para escolher, então, o curso certo? Como é que a gente pode fazer assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que eu posso fazer uma outra coisa? Olá, Júlia, seja bem-vinda. Eu vi que a Ivana também está curtindo aqui a página, por favor, boa noite, boa noite. Graça, que coisa boa vocês aqui comigo, boa noite. Então, assim, como escolher o curso? Né? Como fazer essa escolha, este momento? Assim, será que eu estou no caminho certo ou não? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, a gente precisa fazer um processo de um autoconhecimento. Né? Então, a gente precisa entender quais são as nossas características, o que a gente tem de aptidão, o que a gente sabe fazer com habilidade, né? Qual é o nosso potencial, assim, o que a gente mais tem e sabe fazer, que aquilo ali é natural, né? Eu, por exemplo, não saberia jogar futebol, ser jogadora de futebol. Não sei, né? Não é uma habilidade que eu tenha. Eu não entraria numa engenharia. Por quê? Primeiro, porque eu não gosto de números, de cálculos, eu não sei, eu tenho uma dificuldade, então assim, não é uma habilidade que eu tenha. Então logo, todas essas áreas eu acabaria descartando na hora de fazer a minha escolha profissional. Então, a gente está fazendo um autoconhecimento, a gente vai ver quais são as nossas habilidades, quais são os nossos potenciais, aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Tem pessoas que às vezes ignoram, né, que às vezes se sabotam, e é por isso que eu quis trazer essa palavra também de sabotadores. Tem pessoas que acabam ignorando essa habilidade e indo fazer outro curso, né? E às vezes a gente percebe como essas pessoas sofrem, né? Porque não é característica, não são os teus valores, não faz parte do teu eu aquilo. Então, você pode fazer. Eu poderia ser jogadora de futebol. Bom, mas eu teria que treinar muito para isso, né? O quanto eu teria que me esforçar para ser não faz parte do meu perfil, do meu esporte, da minha característica, né? Eu poderia fazer uma engenharia? Poderia, né? Mas assim, o quanto que eu ia ter que me desgastar para aquilo e o quanto eu vou sofrer também, porque não é uma cadeira, não, vou ter que fazer cadeiras que eu não gostaria, né? Tanto no início da graduação quanto depois trabalhando, então não é. Então a gente tem que sempre pensar na profissão
que a gente vai seguir, né, fazendo algo que a gente tenha um pouquinho mais de habilidade. Olá, Sabrina, boa noite, Bruna, Marcos Vinícius, vocês por aqui, que legal, quanta gente boa, muito bom. Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho também de como é que foi a escolha profissional de vocês, por favor, fiquem à vontade, como é que foi esse processo, né, se vocês estão, como é que foi, contar um pouquinho assim para nós, fique bem à vontade, tá? Pois então. Então, assim, a primeira coisa é a gente fazer esse momento do exercício, né? Fazer um exercício de autoconhecimento. E buscar entender quais são os nossos potenciais. Outra questão, se você está muito na dúvida, não tem, né, muita dificuldade, que você busque, né, por exemplo, assim, você quer fazer uma engenharia, tá, mas qual engenharia você quer? Engenharia nós temos várias, é um leque. Então, eu quero fazer engenharia de alimentos, engenharia civil, engenharia química. Pois então, quando você busca essas engenharias, que você possa buscar rede, né? Pessoas que já tenham feito, ou pessoas que estejam fazendo, né? Pessoas que estejam na área, que você possa ir atrás, conversar com esses profissionais, entender um pouquinho da rotina, entender um pouquinho do que essa pessoa faz. Vê se você realmente te vê fazendo aquilo, se você sente prazer naquilo, se você realmente tem interesse. Em algumas escolas, a gente tem essa possibilidade, que são a imersão, passar uma semana, um dia, né, junto com este profissional da área que você tem interesse. Às vezes acontece em algumas famílias que têm essa possibilidade de terem outros conhecidos, ou até mesmo ter a profissão dentro da família, né, que você queira fazer. Então, a pessoa já conhece um pouquinho mais, já pode ir no local de trabalho, né, mas às vezes as pessoas não têm, às vezes seja uma profissão que ninguém na família, ou não tem ninguém de conhecido. Então, que busque daqui a pouco numa rede, converse dentro de uma escola, vá até uma universidade. Sempre tem a URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né, aqui de Porto Alegre. Nós temos todos os anos, tanto na Universidade Federal, né, quanto na PUC, que é uma universidade privada aqui do Rio Grande do Sul, e eles têm um momento que eles aceitam os estudantes, né, do ensino médio para conhecer, são as feiras das profissões. Então, os estudantes acabam contando um pouquinho do que se refere àquele curso, quais são as cadeiras, o que você vai passar, o tempo de curso, a carga horária, né? Então, quais são os estágios. Então, é bem interessante porque você acaba conhecendo um pouquinho mais sobre esse outro universo, né? Mas, como eu estava dizendo, a gente sempre acaba puxando um pouco para a área profissão, pensando em vestibular, mas nós temos muitas outras profissões que não são precisando de um vestibular, né? E que também você precisa decidir daqui a pouco, dentro dessa parte profissional, qual outra área que você gostaria de atuar, né? O que você gostaria de fazer. E sempre pensando assim, quais são os seus planos, o que você gosta, o que te dá prazer, né? Essa palavra tem que ficar muito junto com você, assim. Pois então, devo fazer o que eu gosto ou o que dá dinheiro? Essa é uma pergunta bem interessante que as pessoas, quando eu faço avaliação profissional, né, a gente também usa como a palavra vocacional. Essa palavra a gente já está em desuso, né? A gente tem utilizado a palavra profissional. Então, orientação profissional é o mesmo que orientação vocacional dentro desta linha da terapia psicológica, mas nós também temos as recolocações profissionais, né? Que daí a pessoa já está dentro de uma área e quer ser recolocada ou quer trocar de área. Também existe essa possibilidade, tá? Então, pensando... Muitos jovens perguntam, mas eu quero fazer o curso X porque eu ganho mais, né? Tem muito, né? E aí eu pergunto, mas será que você fazendo um outro curso que você realmente sinta prazer, que você realmente goste, será que você não vai conseguir ganhar bem dentro daquilo? Então, também tem isso, assim, muitas pessoas ainda procuram os cursos em função da parte financeira. Mas será que você vai ser feliz somente com aquela parte financeira? Também acontece para concurso público. Tenho visto muitas pessoas buscarem áreas que não é do seu perfil,
não é aquilo que você está fazendo. Aí o que acontece? A pessoa começa a fazer e a pessoa se frustra. Então nós temos muitos profissionais que estão frustrados dentro das suas áreas, fazendo algo que não querem. Então isso é muito triste, assim, quando a gente começa a observar, porque não fez uma escolha profissional adequada, né? Não buscou os recursos, não fez o processo de autoconhecimento, né? E acabou fazendo aí uma escolha pensando mais pelo lado financeiro, só que a gente tem que pensar que a gente trabalha quantas horas dentro daquele lugar, né? Quanto tempo você vai acabar tendo de férias para poder compensar aquela área? O quanto você vai ter que investir de tempo, de dinheiro, de parte psíquica, porque você vai ter que estudar, né, de conhecimento daquilo. Será que você realmente quer? Será que você realmente tem prazer nisso ou não? Então são algumas perguntas que eu te faço para você poder se questionar até mesmo dentro da sua área hoje, ou se você está aí buscando uma área, né, de atuação, que você possa fazer essa reflexão antes de daqui a pouco estar lá dentro desse mercado, atuando, estudando, sentado e diz assim, não é isso que eu quero, né? Pode acontecer também. Ou depois que você terminou toda a graduação, você diz assim, bom, agora eu vou fazer aquilo que eu realmente quero. Acontece também. Então, será que adianta a gente entrar numa área promissora? O que é ser promissor? Nós temos muitos empregos, assim, né? Que as pessoas prometem você ganhar 20, 30, 40, 50 mil, mas o quanto você vai ter que trabalhar para aquilo? O quanto você vai ter que investir para ganhar esses 40 mil reais por mês? Será que faz parte do seu perfil fazer isso? Será que você precisa passar por isso? Será que você, daqui a pouco, ganhando, sei lá, 20 mil, 10 mil, 5 mil, 2 mil, você já não estaria satisfeito porque você está fazendo algo que você realmente sinta prazer? Então são algumas perguntas que a gente faz aí para a gente começar a pensar, né, um pouquinho das suas escolhas. Pensando mais no público jovem, assim, muitos acabam escolhendo as profissões muito voltados com o que os pais, né, amigos, professores falam. É interessante a gente poder escutar, sim, a opinião dos pais, porque são pessoas que acabam te conhecendo, são pessoas que têm sabem mais sobre você, mas a escolha, a gente não pode deixar de ver que é uma escolha sua, né? Você vai ter que fazer essa escolha, você vai ter que realmente... Quem é que vai ir para a aula? Quem é que vai fazer parte daquela profissão, né? Então, o quanto você vai acabar se frustrando fazendo algo que os outros querem que você faça. Então, é mais fácil daqui a pouco a gente investir tempo e fazer aquilo que você quer agora do que você fazer toda uma graduação ou fazer todo um investimento na troca de uma profissão e você verificar lá na frente que não era isso, porque você fez o curso porque o seu pai quis, o seu avô quis, porque era o sonho da mãe. Tá, e qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo de vida? O que você quer ser? Né? Quais são os teus valores? Quais são as tuas vontades? Né? Então são perguntas que eu gosto de fazer assim para a gente poder pensar. Olá, Lu, Luciana, que coisa boa aqui comigo. Boa noite, boa noite. Hoje vai ser escolha profissional e os nossos sabotadores, né, Luciana? Então, por que a gente faz algumas escolhas? Como é que a gente faz para decidir quando a gente pensa assim, tenho várias vontades, tenho muitas habilidades, gosto de muitas coisas e o que eu vou fazer? Como que eu vou graduar, qual escolha fazer primeiro, né? O que eu vou levar isso para minha vida? Acho que essa pergunta vai muito com relação ao nosso autoconhecimento, aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você quer ao longo dos seus dias, o quanto você vai querer investir, né, na sua profissão. Mas também nós temos as pessoas que dizem assim, Valéria, eu nunca pensei em nenhuma profissão e eu não sei o que fazer. Isso também acontece, né? Então, pessoas que nunca pensaram ou pessoas que ainda estão muito cruas
né? Cruas no sentido assim de nunca pararem para pensar sobre profissão. A escola daqui a pouco não investiu, não ajudou, não incentivou, ou até mesmo incentivou, mas daqui a pouco vai um pouco mais da pessoa, né? Não tem muito interesse, assim, o que a gente faz? Bom, peço, né, que a pessoa possa procurar, sim, uma ajuda profissional para a gente poder pensar um pouquinho em relação às suas vontades, os seus desejos, o que você gosta, o que você não gosta. Então, também vem aí muito com a questão da adolescência, né, de fazer essas escolhas vocacionais, profissionais, né? Que vocação vem muito assim da tua aptidão, de algo que você foi escolhido para fazer, né? Eu acho que é uma palavra um pouco forte, assim. Eu gosto mais da escolha profissional mesmo, né? Até já saiu, como eu te expliquei aqui no início da live. Quando as pessoas dizem assim, por exemplo, muitos cursos, como um curso da medicina, que é um curso muito intenso, que é um curso muito difícil de passar, comparado com outros, mas medicina, odonto, direito, relações internacionais, algumas engenharias, são cursos muito difíceis de a gente ter uma aprovação, às vezes no primeiro, no segundo ano. E alguns se questionam assim, será que realmente é isso que eu quero? Será que eu devo insistir 4, 5, 6 anos da minha vida para entrar na medicina, né? Que é um curso e é uma realidade que a gente tem hoje, né? São 80, 90 pessoas por vaga em uma universidade. Então, esse número assusta para algumas pessoas, então também faz aí o seu questionamento. E às vezes as pessoas não estão dispostas a investir tempo e dinheiro e tempo da sua vida também e acabam escolhendo outras profissões. Então fica o meu alerta assim, né, de você poder decidir conversar em casa para você ver se realmente esse é o curso que você realmente quer e se realmente for um curso onde você se vê trabalhando, onde você realmente tem paixão por aquilo. Vale a pena, sim, investir 2, 3, 4, 5 anos de cursinho em prol, né, na busca do seu objetivo, porque este é o momento de você investir tempo, né, estudando, aprendendo, se destacando, e o quanto, se você faz um estudo organizado, sistemático, você tem aí os resultados, né? Muitas vezes as pessoas não passam, não porque não querem, não porque não conseguem, mas, não, claro, não porque não conseguem, mas porque não tem, né, uma organização de estudo adequada, não conseguem se livrar dos sabotadores, né, dos nossos pensamentos sabotadores, que isso influencia e muito, né, é uma questão emocional que faz com que você se boicote, principalmente na hora da prova. Então, vejo muitos casos de pessoas que sabem muito, que têm capacidade, sim, de entrar naquele ano, de passar naquele ano, porque tem todo o conhecimento, mas por uma questão emocional e pelos seus sabotadores internos, você acaba não se achando capaz de passar e aí acaba falhando de algum jeito, né? Claro que isso tudo é de forma inconsciente, você não está lá dizendo eu não quero passar, não, mas tem uma vozinha que lhe diz né, que lhe diz que você não é capaz, que você não pode, que o outro é melhor que você. Então, logo, eu acabo me boicotando, eu acabo me prejudicando para que o outro passe e não você, né? E aí você fica mais um ano lá estudando, 3, 4, 5, 6, 7 anos tentando um curso, e aí você chega e diz assim, tá, mas não é isso que eu quero, né? Não é isso, eu vou fazer outro curso, eu vou buscar uma outra profissão, porque não é bem isso aí que eu quero, né? Então, isso tem que ser pensado, é uma escolha. Eu sempre digo assim que a escolha profissional, ela é uma conquista de todos, não é uma conquista apenas do estudante. Ela é, sim, tem um fator muito forte da pessoa, mas a escolha profissional, ela envolve toda a família, pessoas que estão envolvidas e estão buscando junto, né, torcendo e ajudando muito a pessoa, né, o jovem. As pessoas não estão falando, como eu sempre digo, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo computador, que pode ser que ele me dê um retorno de vocês, porque pelo celular eu não estou conseguindo.
Bom, a Sabrina tinha me dado boa noite, a Maria da Graça também me deu me deu parabéns, a Júlia me deu boa noite, a Fernanda me deu boa noite. Que coisa boa vocês aqui, eu adoro. Vamos lá. E a pergunta assim, tá, e se eu errar na escolha do curso e da profissão, o que fazer? Pô, quantas vezes a gente erra na vida? Né? Pergunta para os seus pais, para as pessoas que você conhece um pouco mais velhas, quantas vezes eles já erraram? Né? Quantas vezes a gente faz escolhas erradas? E quando a gente faz uma escolha errada, o que a gente faz? Qual é o aprendizado que a gente tem dessa escolha? Por que naquele momento você escolheu A, sendo que você queria B? Então são perguntas que a gente precisa, e eu não vou responder por você, porque depende, cada um vai ter a sua resposta, porque não existe certo ou errado, né? E as pessoas perguntam assim, mas como na psicologia não existe certo e errado? Não, depende de cada pessoa, né? A gente tem que ver e entender o contexto de cada um. Então não existe certo e errado, a gente vai daqui a pouco fazer uma escolha baseado naquele momento pela minha família, naquele outro momento... já respondo a tua pergunta, Júlia, bem interessante essa pergunta, gostei. Valéria, por que você acha que tanta gente opta pela medicina? Boa pergunta. Vou ser muito sincera, Júlia, tá? Muitas pessoas eu atendo, né, vestibulandos, e a grande maioria é para medicina. Olá, Vicente, seja bem-vindo. Nós temos pessoas aqui de fora do país, que coisa boa, fora do Brasil, me acompanhando, Vicente, que legal. Por que tantas pessoas escolhem a medicina? Acho que isso podia ser uma boa live, né? Gostei da ideia. Uma pergunta difícil, mas uma pergunta bem pertinente. Bom, a medicina, ela tem um fator poder, ela traz uma questão de classe social, né, que as pessoas me trazem muito, e o quanto a questão financeira também. Pessoal, tem muitos alunos que já me disseram, eu quero fazer medicina porque eu quero ganhar dinheiro. Eu já escutei isso, né? Então eu posso relatar, não vou dizer quem foi, e nem quantas pessoas já me disseram, mas sim. E eu fico pensando, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de pessoas, não gosto de trabalhar com pessoas, mas eu quero fazer medicina porque eu quero ser pesquisador. Tá bem. Né? Então, não tem uma resposta, né? Talvez para a tua pergunta assim tão firme, mas tem pessoas que buscam a medicina porque realmente gostam, porque querem fazer a diferença, porque presenciaram situações na família e querem fazer algo a mais, querem ajudar, querem utilizar mais do seu potencial. Tem pessoas que já são mais desafiadoras, que dizem assim, eu quero medicina porque eu sei que é um curso difícil e eu quero provar para mim mesma que eu sou capaz. Eu já escutei tantas respostas e tantas, né? Porque essa pergunta é uma das perguntas que eu faço, mas por quê? Né? Você já se perguntou por que você quer? Porque eu sempre quis. Desde criança eu penso em fazer medicina. Então são pessoas que me responderam já de várias formas, né? É um curso que é muito concorrido no país inteiro. Né? No país, eu não sei no mundo, não tenho esse dado, mas acredito talvez que sim. Então, porque em outros lugares a concorrência é um pouquinho diferente, né? Não tem, depende de cada país, mas aqui no Brasil é muito concorrido, sim. Mas eu acho que mais por isso, assim, Júlia, não sei se eu respondi a tua pergunta, se você ficou com alguma dúvida, mas as pessoas optam pela medicina porque é um curso muito amplo, é um curso onde você acaba escolhendo e, né, vou ser médico, mas o que você vai querer ser? Não sei, depois eu descubro, né? Então, isso é muito legal, assim como a psicologia, né? São áreas que a gente tem aí uma gama de possibilidades, né, que nos dá. Posso ser pediatra, psiquiatra, ginecologista, otorrino, cirurgião, né? E dentro de cada área também tem um perfil de pessoas, e isso é o mais fantástico.
como eu trabalho com residentes, né, com o pessoal que se prepara para as provas de residência, é muito bonito de ver, assim, o quanto os perfis de cada um chamam para determinadas áreas, né? Então, as profissões dentro, então assim, eu vou fazer a escolha da medicina. Bom, mas aí tu pensa, tá, mas como que eu vou classificar que aquela pessoa é boa para ser médica? Se dentro da medicina a gente tem outras tantas possibilidades, né? Outras tantas áreas que as pessoas também têm outros perfis, tem pessoas que não gostam de trabalhar tão assim, tão na parte clínica, né, o paciente o tempo todo, tem pessoas que vão mais da parte cirúrgica, tem pessoas que vão mais para a área da pesquisa, então são outros perfis e nem por isso eles são péssimos, médicos ruins, né, são perfis diferentes. Então essa é uma área bem interessante, assim, eu gostei bastante da tua pergunta, Júlia, uma pergunta bem interessante. É um trabalho muito legal, assim, eu gosto muito dessa área de fazer essas escolhas profissionais, porque tu começa a ver os perfis de cada pessoa, né? Então é bem legal, assim, tu ajuda as pessoas, inclusive, a pensar em que área que essa pessoa, dentro do curso que tá, ela pode atuar, né? O quanto também é impactante para aquela pessoa, porque nesse mesmo momento que os vestibulandos passam, né, que a gente passou, tá, e agora, o que eu vou fazer, também acontece na residência, né, porque muitas vezes as pessoas pensam, eu sempre quis medicina, tá, e agora, o que eu vou fazer? Né, vou ser médico clínico geral, mas entra uma pressão de que você tem que fazer a prova de residência, que também é concorrida, né, e aí você tem que escolher qual área você vai atuar e qual hospital que você vai escolher, porque também tem isso, né? Assim como nas universidades, para você passar quais universidades você quer fazer, dentro da residência você escolhe qual hospital você vai querer ir para poder prestar prova para aquele hospital, né? Para passar pelo concurso, porque é mais um concurso, né? Mais uma prova. Bem interessante. Então, pensando nessa parte assim de qual universidade, né? Então, isso é bem interessante de a gente pensar qual é a prova que você está disposto a fazer ou qual universidade você quer fazer, né? O pessoal que busca aí medicina, quando chega agora no meio do ano e chega no final do ano, o pessoal faz prova todos os finais de semana, né? Então são provas de perfis diferentes, que é aquilo que eu já falei em outras lives também. O quanto você precisa conhecer a banca para fazer a escolha do seu perfil, porque também tem isso, tem bancas com perfis diferentes, né? O quanto a gente precisa conhecer também o perfil da banca e verificar se aquele é o perfil adequado também para você, se você se adapta, né, naquele novo estilo de prova. E a partir daí você fazer as suas escolhas. Então, a prova do Enem, por exemplo, é uma prova que o pessoal não gosta muito de fazer, porque é uma prova diferente, mas tem pessoas... O Enem é interessante, tá? O Enem é ame ou odeie, né? Eu gosto muito, eu vou fazer uma live falando sobre ele. Porque tem pessoas que não se adaptam àquele estilo de prova, mas tem pessoas que adoram aquele estilo de prova. Então, por isso que eu digo, ame ou odeie. E o quanto o Enem hoje, eu digo pro pessoal, hoje você não tem escolha, não tem não gostar do Enem, você precisa fazer de tudo para você amar, porque quanto mais a gente gosta daquilo, a gente, né, tem mais prazer e a gente busca conhecer e entender um pouco mais sobre aquilo. Então, tentar fazer daquilo que você não gosta ser menos pior, né, para a gente não se sacrificar tanto. E porque hoje é a prova que mais te dá possibilidades de passar em tantas universidades, então realmente assim, não existe mais a possibilidade de não gostar, né? A gente tem que se adaptar. Talvez seja essa a melhor definição, assim. Que mais? Olá, Elisângela, coisa boa você por aqui, muito bom. Daniele Barbosa, coisa boa, boa noite para vocês também. A Júlia está dizendo que odiou fazer a prova do Enem, né? Realmente. Tem pessoas que não gostam. E esse ano, eu vou trazer depois, esse ano o Enem ele vai ficar em 2 dias, só que não é sábado e nem domingo, vão ser 2 domingos, né? Vão ser provas também em 2 momentos diferentes, que também tem a ver com a questão da religião, né? Algumas religiões não fazem prova no sábado, já estou dando a deixa aqui nessa live, não tem problema. Em função das religiões também, né, tem pessoas que acabam
tinham que ficar longas horas, né, todo o período até o momento da sua prova em função da sua religião, né? Então também prejudicava bastante aquele candidato pela questão do cansaço, né? Então tá. E, bom, se você tem dúvidas sobre a sua escolha profissional, se você não sabe daqui a pouco o que fazer, ou se está na dúvida se aquilo que você escolheu é isso mesmo, você pode buscar sim uma orientação profissional, essas orientações nós temos de diferentes formas, tá? Então vou explicar um pouquinho. Como é que é isso? A gente pode fazer através de um bate-papo, de uma conversa, né? Tem muitos grupos em escolas, o pessoal faz bastante de falar um pouco sobre as profissões, tira umas dúvidas, tem pessoas que já se sentem satisfeitas com aquilo, mas para a gente poder conhecer um pouquinho mais das nossas aptidões, um pouco mais das nossas vontades, das nossas características, daquilo que a gente tem, né, como aptidão, como algo fácil, assim, que a gente faz com tanta naturalidade, é importante que a gente possa fazer um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento vem com um processo de avaliação. E essa avaliação, ela é feita por um profissional da psicologia que saiba atuar na área de avaliação profissional ou avaliação vocacional. Né? Então, que você possa buscar, sim, um profissional nesta área, qualificado, que vai fazer a avaliação. Essa avaliação, ela consiste da parte de, neste momento inicial, né, tem toda uma parte de utilização de instrumentos, testes, né, que a gente vai validar, que a gente vai aplicar para verificar quais são os seus scores, quais são as suas pontuações, aquilo que você, né, o teste vai nos dar uma questão mais quantitativa dos seus resultados, daquilo que você apresentou de melhor, né? E aí, juntando todas as partes das suas características, mais os resultados dos testes, a gente chega juntos num ou numa área, né, que você tem aí dúvida, ou daqui a pouco, eu estou em dúvida entre jornalismo, direito, relações internacionais. Bom, então dentro dessas 3 profissões que tu pensou, e você tem sim habilidade para trabalhar dentro dessas 3 áreas, você deu, né, mostrou melhor dentro das relações internacionais. Então a gente fecha. Não sei qual área aí, não tenho nem, não sei, nunca pensei em profissão. Bom, então dentro dos testes você mostrou melhor para tal área, né? Então é interessante. Esses testes que tem pela internet, vale a pena, não vale a pena? Olha, pessoal, esses testes é legal de fazer, assim, né? A gente tem um pouquinho mais de visão, mas não é um teste validado, né? Não tem toda uma parte, uma pesquisa por trás, não tem uma validação, foi feito. Eu nem sei, às vezes, de onde vêm esses testes, né? Tem que olhar a fonte, né? Mas para fazer uma coisa mais organizada, uma coisa padronizada, né? Fazer realmente um material fidedigno, sim, que faça uma orientação com um profissional adequado, né? Um profissional. E para fazer testes, a avaliação é feito por psicólogos, tá? Psicólogos formados para fazer avaliações. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? O que a Júlia botou? Verdade, precisamos ser flexíveis e nos adaptar, isso é muito importante. Nossa, nós como seres humanos precisamos nos adaptar o tempo todo, né, Júlia? O quanto a gente precisa... e daí tem pessoas que dizem assim, Valéria, escolhi o curso X, será que eu vou amar todas as matérias? Não. Sinto de dizer, mas não, né? Eu na psicologia tinha várias matérias, várias cadeiras que eu não gostava, né? Mas nem por isso eu deixei o curso, eu gosto muito do curso. Então, assim, tem coisas que a gente não gosta, né? Ou daqui a pouco a gente não gosta da forma como o professor aborda aquele conteúdo. E aí a gente, dentro da faculdade de medicina, o pessoal da medicina vai gostar de tudo? Não, né? Tem cadeiras que são... que a pessoa não é do seu perfil, mas a pessoa precisa se adaptar, né? Entender aquilo, porque vai ter que passar por aquele conteúdo. Pessoas que não gostam de cirurgia vão ter que passar querem fazer clínica, vão ter que passar pela clínica, pela cirurgia, né? Então você vai ter que saber aquele conteúdo, até mesmo para saber se você realmente você não gosta, né?
A Júlia botou estatística igual a Socorro. É verdade, Júlia. Passei no mestrado e agora a função do doutorado, a gente tem muita estatística, né? Então a gente acha que vai fugir dos números e a gente cai nos números, né? Que os números fazem parte da nossa vida, a gente precisa saber, mas que a gente não precisa daqui a pouco carregar ela como uma profissão na sua vida, né? Então, que a gente precisa saber, conhecer, isso sim. E a gente... Não que eu nunca mais, né? Não que eu nunca vá trabalhar com números, né? Não que eu, mas ser uma engenheira, ser uma contadora, né? Uma pessoa que vá, não é meu perfil, assim, não é minha habilidade maior. E é isso que você tem que pensar. Eu falei um pouquinho de mim, né? Em função das escolhas. Mas você possa pensar um pouquinho. Tem muita gente que me diz assim, Valéria, eu quero fazer medicina, respondendo a pergunta da Júlia, porque eu gosto muito de biologia, né? O pessoal que vem do ensino médio, assim, gosto muito de biologia e de química. Bom, também é uma forma de a gente ver, né, quais são as áreas que a gente gosta, muito pelas funções das matérias da época do colégio, né? Também é interessante. Então, respondendo aí a pergunta da Júlia. Isso, pessoal. Falei bastante, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil esse conteúdo para vocês. Se para você não fez sentido, não foi importante, que você possa compartilhar, ou se foi importante para você, que você possa compartilhar para que esse conteúdo chegue para outras pessoas que fazem parte do seu núcleo aí de amizade, né? Que outras pessoas também possam entender um pouquinho sobre as profissões, sobre a escolha profissional e também sobre os nossos sabotadores, o quanto a gente acaba se sabotando e escolhendo outros cursos ou não dando tanta importância nas nossas aptidões por medo, por receio, por dúvida, por não se achar tão importante naquilo. O quanto a gente acaba se sabotando, pessoal. Então é importante, se você perceber que você está fazendo isso, que você busque uma ajuda, né, de um profissional da área psi, para que ele possa te orientar, né, e te ajudar nessa escolha profissional de forma mais adequada e que você siga a sua profissão com tanto amor e tanto carinho, que é o que o ser humano precisa, né? Independente do que você escolher, mas que você faça com amor e com carinho, porque aí você nunca mais vai precisar trabalhar, porque você vai estar fazendo aquilo que você quer. As pessoas me perguntam, mas Valéria, eu trabalho o tempo todo, trabalho, né? Mas eu gosto do que eu faço, né? Então às vezes estou aqui 9, 10 horas da noite, estou aqui fazendo live falando sobre escolha profissional, né? Trazendo conteúdo. Sim, faz parte da psicologia. Vamos trazer conteúdo para as pessoas, vamos mostrar para as pessoas um pouquinho além, né? É isso. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente está cansado, mas a gente fala, a gente faz, né? Então, tu vê as pessoas quando elas estão apaixonadas por aquilo que elas fazem, que elas não se importam, qualquer momento, né? Mas que a gente também possa avaliar, que a gente possa também ter os momentos de descanso, tá? Tem pessoas que são aí só trabalho, que também não é saudável, né? Que a gente precisa também ter um momento de lazer diferente do trabalho. Né? Mas aí o lazer não é o trabalho. Bom, mas a gente não precisa, a gente tem outras formas de lazer que não são um trabalho. Teve uma pessoa que me fez essa pergunta esses dias, então estou respondendo aqui, né? A gente precisa ter outras coisas, viajar, nem que seja dormir, né? Até mais tarde, fazer, né? O corpo precisa ter outros estímulos diferentes do trabalho, tá? Isso é importante até por a questão psíquica, para a questão do corpo, né? Para a gente poder pensar sobre isso. Ai, coisa boa! Boa noite, então. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Fagundes, sou psicóloga, sou mestre em gerontologia biomédica e trabalho na preparação integral de vestibulandos, concurseiros e das pessoas que se preparam para as provas de residência e para as provas do Enem. Tá? Então, se você é uma dessas pessoas ou se você conhece alguma dessas pessoas que estejam aí nessa preparação, por favor, coloque o nome dessa pessoa aqui na página,
abaixo do vídeo, para que ela possa ter um pouquinho aí de acesso a este conteúdo. Pode compartilhar e enviar esse vídeo de outro jeito, ou até mesmo indicar a página para a pessoa poder curtir. Toda quarta-feira, às 9h30 da noite, eu estou aqui ao vivo na página, falando sobre algum assunto referente ao mundo aí dos vestibulares, Enem, concurso, residência. Certo, pessoal? Uma boa noite, uma gratidão imensa por vocês terem participado comigo aqui na transmissão. Um forte abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau!